Que bom, gente querida, que a gente está aqui mais uma vez. Que bom que você está podendo participar de mais um módulo do fim de semana de treinamento aqui da Igreja Oceânica. Dessa vez, coube a mim o privilégio, a bênção de poder passar para vocês um pouco das cartas escritas pelo apóstolo Paulo para Timóteo e para Tito. A gente vai ver quem foram esses irmãos, né, quem são esses discípulos do apóstolo Paulo. A gente vai conversar sobre qual a importância da gente estudar essas cartas hoje, nos dias de hoje. Vamos ver qual o objetivo de cada carta, né? O que Paulo queria quando escreveu essas cartas para esses irmãos, e as aplicações práticas, o que a gente pode extrair dessas cartas para a vida da gente hoje, no nosso dia a dia, na vida prática do nosso cristianismo. Então, que o Senhor te abençoe, fale intensamente com você aí onde você estiver assistindo, e mais do que isso, que você leve essas informações, você transforme essas informações em vida prática para abençoar outras pessoas. Amém? Então, vamos para as informações históricas, vamos conversar sobre quem é o autor dessas 3 cartas. Apesar de um ou outro teólogo tentar questionar a autoria dessas cartas, já no primeiro século, toda a cristandade já reconhecia e aceitava a autoria dessas cartas como sendo do apóstolo Paulo. Não tem dúvida no meio da cristandade no que diz respeito à autoria dessas cartas. Normalmente, essas cartas são chamadas de epístola, tem gente que faz essa diferenciação, tem gente que não faz diferenciação sobre o que é carta e epístola. Eu entendo que as epístolas, quando Paulo escrevia para as igrejas, para um contexto genérico, maior, sabendo que essas cartas seriam endereçadas e lidas para muitas pessoas. Já essas 3 cartas escritas aqui por Paulo para Timóteo e para Tito, eu vou chamar de carta mesmo, porque eram redações simples para um destinatário específico. Paulo escreveu especificamente para Timóteo, para Tito, e com exceção dessas 2 cartas e da carta que Paulo escreveu para Filemão, todas as outras cartas a gente chama de epístola por serem voltadas para as igrejas, para comunidades cristãs. Mas também isso é só uma diferenciação acadêmica, porque não tem problema nenhum. Se você chama tudo de carta ou tudo de epístola, também não tem problema nenhum. A gente não vai perder a salvação por causa disso. Fique tranquilo. Vamos continuar aqui. Paulo escreveu, então, carta para Timóteo, que estava em Éfeso. Aqui o mapa para vocês terem uma ideia. Éfeso, na atual Turquia, também era uma rota de acesso, de chegada até a Europa. E Creta, onde Tito desenvolveu todo o ministério dele aqui nessa ilha, também faz parte hoje da Grécia, também era uma rota de acesso, de navegação, de comércio, que porta de entrada já aí para o sul da Europa. Especificamente Creta, por ser essa rota de navegação, ela recebia gente de tudo quanto era lugar aqui dessa região. Vem de Creta a expressão sincretismo, que a gente usa aqui como sincretismo religioso. Tamanha a mistura de expressões de fé naquela ilha. Como vinha gente do entorno ali daquela região, era comum uma pluralidade de expressões de fé naquele local. E coube a Tito a missão de organizar a comunidade cristã ali naquela ilha. Era uma igreja, uma comunidade que estava começando, dando início aos seus passos, e Tito recebeu essa missão desafiadora de organizar a igreja, a comunidade cristã ali em Creta. Os cretenses possuíam, até mesmo os convertidos, os cristãos ali em Creta, possuíam um relaxamento moral, consequência do sincretismo religioso, por ter muitas misturas de expressões de fé. E estudiosos acreditam que a falta de uma liderança madura e firme pode ter passado a impressão para os cretenses de que, como a salvação era pela graça, então não era necessário uma atenção maior no que diz respeito ao testemunho. Então, eles acreditam que esse relaxamento moral, essa frouxidão moral que os cretenses possuíam, era resultado de não ter uma liderança firme. E aí Paulo designou Tito ali para aquela ilha para estruturar, para organizar
a vida eclesiástica daqueles irmãos. Nesse momento, aí em Creta, mesmo sendo uma igreja dando seus primeiros passos, já existia um grupo de crentes judaizantes que queriam retornar às práticas cerimoniais judaicos, né, que não tinha nada a ver com o cristianismo. Já tinha um grupo de rebeldes, gente disseminando dissensões, divisões dentro da comunidade cristã, e um grupo de mercenários, gente que já naquela época, primeiro século da era cristã, tentando se aproveitar financeiramente da fé das pessoas. Provavelmente eles vendiam toalhinha ungida, alguma coisa nesse sentido. Isso já acontecia, lamentavelmente, ali na ilha de Creta. E Tito recebeu uma missão desafiadora. Já sobre Éfeso, essa cidade que muito conhecida da gente no Novo Testamento, Éfeso foi uma comunidade pastoreada durante muito tempo pelo apóstolo João. Essa igreja começou muito bem a sua missão, mas depois esqueceu do primeiro amor. Essa comunidade que recebe aquela chamada do Senhor Jesus lá no livro de Apocalipse. E Éfeso foi uma igreja onde o apóstolo João escreveu o Evangelho e todas as suas epístolas, com exceção do livro do Apocalipse. Todo o material escrito por João foi no período em que ele pastoreava essa comunidade em Éfeso. O próprio apóstolo Paulo também esteve ali ensinando os fundamentos da fé cristã. Você vai encontrar isso lá em Atos, no capítulo 10. Paulo passou 3 anos em Éfeso cuidando daquele rebanho. Ainda assim, aquelas ovelhas eram difíceis. À medida que o tempo passou, acredita-se que a organização da igreja em Éfeso aumentou em complexidade, né? Uma igreja foi crescendo, foi aumentando em número, foi aumentando em complexidade. Muita gente passou a desejar a posse de cargos, muita gente queria a função de presbítero, de diácono, e à medida que as gerações foram passando, a correta teologia deixou de ter muita importância, e algumas pessoas daquela comunidade cristã passaram a dar mais importância a outras discussões, a outros entendimentos doutrinários. Muitos membros se envolviam em discussões e debates teológicos sem chegar a lugar nenhum, abrindo espaço cada vez maior para a inserção de heresias naquela comunidade cristã. Esse era um grande problema que estava acontecendo em Éfeso. Imagem atual de Éfeso, só ruínas daquela comunidade. As imagens atuais de Creta e de Éfeso. Assim que o dólar chegar a R$2 ou menos, você pode agendar uma viagem para Creta, que essa ilha é maravilhosa, uma ilha grega linda, para você conhecer lá onde Tito passou uns bons anos organizando aquela igreja. E Éfeso, na atual Turquia, também faz parte do circuito dessas viagens teológicas. Você também vai ter oportunidade de conhecer as ruínas lá de Éfeso. Mais informações históricas aqui na linha do tempo, só para você ter uma ideia e se localizar no tempo e no espaço. 33 depois de Cristo, ocorre a ressurreição de Jesus, nosso Senhor, elevado aos céus, inicia a pregação, a igreja dele inicia a pregação do Evangelho. A gente vê isso ali no livro de Atos dos Apóstolos. Entre 52 e 55 depois de Cristo, ou seja, 20 anos depois da ressurreição de Jesus, a gente encontra Paulo fazendo já a sua 3ª viagem missionária. 63 ou 64 depois de Cristo, Paulo vai designar Tito para iniciar a missão dele lá na ilha de Creta. Nesse mesmo período, entre 64 e 65 depois de Cristo, Paulo vai escrever a primeira carta para Timóteo e na mesma época ele escreve a primeira carta, a carta para Tito. E passando poucos anos depois, em 68 depois de Cristo, Paulo escreve a segunda carta para Timóteo. Pouquíssimo tempo depois que ele escreve a primeira carta, Paulo escreve a segunda carta para Timóteo, e nesse ano, 68 depois de Cristo, Paulo é executado em Roma. Provavelmente Paulo escreveu essas cartas para Timóteo e Tito na Macedônia, durante o período de liberdade entre as duas prisões romanas. Só para você ter uma ideia onde é a Macedônia, deixa eu voltar aqui
Macedônia, aqui para você ver, pertinho aqui da Grécia, ali no leste europeu. Então Paulo escreveu ali essas cartas para Timóteo e para Tito na Macedônia. Quanto à segunda carta escrita para Timóteo, não há dúvida que ela foi escrita no seu último período como prisioneiro em Roma. Segundo a tradição cristã, Paulo foi decapitado por ordem de Nero, que nesse ano de 68 depois de Cristo iniciou uma terrível e cruel perseguição aos cristãos. Então Paulo foi considerado um criminoso de alta periculosidade e foi executado com rigor por causa dessa implacável perseguição de Nero aos cristãos. Quem eram essas pessoas? Quem era Timóteo? Quem era Tito? Timóteo era filho de uma senhora judia convertida a Cristo, chamada Eunice, e de um pai grego. Então era um casamento misto. O pai de Timóteo de origem gentílica, grego, e sua mãe era judia, mas convertida já a Jesus. A sua mãe e sua avó foram as suas discipuladoras, introduziram Timóteo na fé cristã. Desde a infância ele aprendeu, ele lia as Escrituras, e ainda jovem Timóteo se converteu a Cristo, manifestou publicamente sua fé por Jesus. Paulo o conheceu numa cidade chamada Listra, isso está registrado em Atos, no capítulo 16, ele decidiu levar Timóteo para as suas viagens missionárias. Timóteo, jovenzinho, iniciou uma vida missionária com o apóstolo Paulo, isso está registrado lá em Atos, capítulo 16. Quando a igreja em Éfeso estava já com aproximadamente 20 anos de vida, foi quando Paulo designou Timóteo para supervisionar aquela comunidade cristã e ajustar o que estava desajustado. Alguns líderes na igreja em Éfeso, presbíteros antigos, gente conhecida daquela comunidade, estavam introduzindo falsos ensinamentos, literalmente heresias, coisas que não tinham nada a ver com o Evangelho de Cristo, estavam desvirtuando a atenção das pessoas com falsas informações a respeito do casamento, criando leis a respeito de alimentos. Então Paulo vai designar Timóteo para supervisionar, para ajustar esses pormenores na igreja em Éfeso, quando essa comunidade já tinha aproximadamente 20 anos de vida, era uma igreja absolutamente bem estruturada. E quem era Tito? Tito era um gentio, não era judeu, então ele era um gentio de nascimento, provavelmente se converteu já adulto, numa das pregações do apóstolo Paulo, na carta que Paulo escreve para Tito, no primeiro capítulo, logo no versículo 4, Paulo chama literalmente Tito de meu filho na fé. Então a gente acredita que Tito se converteu numa das pregações do apóstolo Paulo. E a gente encontra muitas referências a Tito no Novo Testamento. A gente vai encontrar referências a Tito na segunda carta de Paulo aos Coríntios. A gente vai encontrar referência a Tito na epístola que Paulo escreve aos Gálatas. A gente vai encontrar referência a Tito na segunda carta a Timóteo. A própria carta escrita a Tito é onde mais a gente vai encontrar Paulo falando com Tito. Mas Tito foi um grande ajudador do apóstolo Paulo. Tito ajudou a comunidade cristã em Corinto, naquela fase em que aquela igreja estava passando por alguns problemas. Foi ele quem levou a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Em uma dessas visitas, Tito supervisionou a arrecadação, uma coleta, uma ajuda financeira para a comunidade cristã em Jerusalém. Então Tito foi extremamente ativo, um ajudador fabuloso do ministério do apóstolo Paulo, na missão cristã naquele momento da história da igreja. A posição eclesiástica de Tito em Creta foi muito parecida com a de Timóteo em Éfeso. Eles eram supervisores. Lembra daqui da nossa igreja que a gente tem supervisor de célula? Então, Tito e Timóteo eram supervisores apostólicos, eram homens designados pelo apóstolo Paulo para supervisionar, para averiguar, para ajudar pastores, líderes daquelas comunidades onde eles visitavam, a organizar, a conduzir o trabalho eclesiástico, o trabalho daquelas igrejas, de forma coerente com a mensagem do Evangelho. Vamos ver
as características literárias de cada carta, o estilo literário das 3 cartas, por que elas são chamadas de cartas pastorais. Então, o estilo literário são cartas simples, então Paulo escreveu de forma muito simples, uma redação simples. Como eu falei no início, ele escreveu essas 3 cartas específicas, com saudações e despedidas, mas específico para Timóteo e específico para Tito, recomendações claras, e não utilizou nenhum recurso narrativo, por exemplo, como ele utilizou para a Epístola aos Romanos, aquele recurso da diatribe, que a gente encontra na Epístola aos Romanos. Então, Paulo não utilizou nenhum recurso literário daquela época, ele escreveu cartas com a redação absolutamente simples e de forma muito clara e específica para Timóteo e para Tito. Por que hoje em dia essas cartas são conhecidas popularmente como cartas pastorais? Porque desde o século XVIII, a cristandade começou a se referir a elas como cartas pastorais, porque você lendo, estudando essas cartas, você vai reconhecer que são verdadeiros manuais de ordem para a estrutura de uma igreja cristã. É óbvio que não é uma carta com um conteúdo exaustivo sobre tudo que é necessário acontecer numa igreja, tudo que é necessário para a organização de uma igreja, mas a gente precisa reconhecer que são 3 cartas com muitas instruções eclesiásticas. Daí, no século XVIII, os teólogos, os estudiosos começaram a chamar essas 3 cartas de cartas pastorais. Mas é interessante você saber que já no século XIII, o teólogo Tomás de Aquino já se referia a essas 3 cartas como cartas pastorais. Ele já utilizava esse termo no século XIII. Contudo, como quero reforçar, que não é um comentário amplo e exaustivo sobre como a gente deve administrar uma igreja, né? Para isso, a gente requer de uma gama de informações muito maior, mas com certeza essas 3 cartas são riquíssimas em informações para a vida administrativa de uma igreja. Sem dúvida, são cartas que fornecem importantes diretrizes para os pastores, para os presbíteros, para os diáconos, mas esse título específico de cartas pastorais nem é o mais indicado, porque Timóteo e Tito não eram pastores no termo que a gente conhece nos dias de hoje. Eles não eram pregadores específicos de uma igreja, de uma determinada comunidade. Não eram. Eles não eram pastores no sentido atual do termo. Eles não eram ministros de uma congregação local. Timóteo e Tito exerciam a função de supervisores apostólicos, né, das igrejas constituídas e plantadas naquele momento ali da história. Embora as 3 cartas proporcionem assim, grandes ensinamentos para pastores e presbíteros, a gente precisa saber que Timóteo e Tito não estavam exercendo funções de pastores nessas 2 comunidades cristãs. Qual o objetivo de cada carta? Eu já dei várias pinceladas aqui para vocês sobre o objetivo de cada carta, já adiantei um pouco sobre isso, mas vamos lá, o grande objetivo da primeira carta de Paulo para Timóteo e da carta a Tito era tratar de 2 assuntos urgentes. Então a gente pode concentrar os principais objetivos da primeira carta de Paulo a Timóteo e da carta que ele escreveu para Tito, dois objetivos principais. Primeiro, ajudar na nomeação de homens íntegros para ocuparem os cargos de presbíteros e de diáconos. A gente vai encontrar isso nessas 2 cartas, uma preocupação do apóstolo Paulo em ajudar Timóteo e Tito a escolher homens íntegros para ocupar o cargo de presbítero. E o segundo objetivo principal, combater heresias e falsos ensinamentos que estavam se alastrando já na comunidade de Éfeso e potencialmente aconteceria o mesmo lá na ilha de Creta, na comunidade cristã que estava sendo formada ali em Creta. Então, em Éfeso, Paulo tomou conhecimento de que presbíteros locais estavam inventando ensinamentos falsos, se afastando do verdadeiro evangelho, promovendo grandes discussões, debates doutrinários,
Paulo se coloca nessa carta como um exemplo de conduta de cristão a serviço do Evangelho. Paulo se coloca como um testemunho de consolo para todas as pessoas que estavam passando por algum tipo de aflição. E grande parte dessa carta a Timóteo, da primeira carta para Timóteo, trata dessa questão, dos falsos ensinamentos, dos falsos mestres. Paulo vai bater muito nessa tecla. Certos aspectos na carta a Tito parece uma versão abreviada dessa primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, mas com certeza tem diferenças significativas. A mais notável é o fato de que Timóteo foi encaminhado para uma igreja que já tinha uma vida ativa há aproximadamente 20 anos. Tito foi encaminhado para uma igreja que estava iniciando os seus passos eclesiásticos. Então, essa é uma diferença importante que você tomar conhecimento. Outro aspecto importante na carta para Tito, para a história da cristandade, está na insistência do apóstolo Paulo em mostrar para aquela comunidade que a graça e o fazer o bem, ou seja, a prática das boas obras, são inseparáveis. Então, o favor não merecido da parte de Deus, a graça do Evangelho, a graça de Jesus sobre a vida da gente, tem que andar de mãos dadas com as boas obras. Paulo vai insistir isso com Tito, para Tito passar isso para aquela comunidade. Lembra que tinha uma frouxidão moral, vivia pela graça, só que era uma graça muito barata, e Paulo vai insistir que a doutrina e o bom testemunho precisam andar juntos. Boas obras e bom testemunho, um testemunho coerente com a fé que a gente tem em Jesus, precisam andar juntos. Já na segunda carta para Timóteo, a gente vai encontrar um teor de aconselhamento diferente. Paulo vai escrever algo muito mais íntimo para Timóteo. Paulo vai admitir de forma clara para Timóteo que os seus dias estão contados, o martírio é iminente. Paulo faz uma reflexão de toda a sua vida a serviço do Evangelho de Jesus e foca nisso. Ele passa para Timóteo essa importância. Timóteo investe, se concentra nas Escrituras, não se desvie da mensagem do Evangelho. Embora semelhantes em vários aspectos, a carta, a 1 Timóteo e Tito, e o tom da segunda carta, que Paulo escreve para Timóteo é muito mais pessoal, muito mais íntimo. A gente pode afirmar que as duas primeiras cartas tratam de assuntos estritamente administrativos, e a segunda carta de Paulo para Timóteo já é um testemunho mais íntimo de um homem que, tendo empenhado a sua própria vida na proclamação do Evangelho de Cristo, reconhece que a sua missão está chegando no final. É nessa carta, na segunda carta de Paulo para Timóteo, que a gente encontra essa maravilhosa declaração. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É nessa carta. Apesar de todos os problemas abordados, Paulo demonstra, expressa um nítido tom triunfal nessa carta. Paulo deixa claro em 2 Timóteo, capítulo 2, que não há como prender o Evangelho. Mesmo ele estando preso, estando agarrado em correntes, o Evangelho do nosso Senhor Jesus não tem quem resista, quem possa impedir o avanço do Evangelho. Então Paulo traz esse tom triunfal nessa carta, e lá no capítulo 4, no versículo 8, Paulo também deixa claro que a igreja de Cristo sempre prevalecerá. Então tem esse tom triunfal no melhor sentido, na melhor conotação dessa expressão triunfal. Mensagem teológica. Qual a mensagem teológica nessas três cartas? Em 1 Timóteo, nessa carta, Paulo se escreve se colocando como modelo para todos os presbíteros, no tocante ao que devem ensinar, como eles devem pastorear os cristãos, as ovelhas dessas comunidades, como que eles devem cuidar das pessoas de diferentes condições sociais, para que não haja a necessidade de reger uma igreja baseado num contexto cultural, mas sim apenas na orientação da palavra de Deus. Paulo quer fugir totalmente de pressupostos humanos, de questões culturais daquela época. Paulo quer focar todo o pastoreio dessas comunidades nos ensinos da palavra de Deus, que são atemporais, que são aculturais, que transcendem essas questões humanas.
no tocante às suas instruções, Paulo vai apontar sempre para a pessoa de Cristo e para as instruções da palavra de Deus. No capítulo 1 de 1 Timóteo, ele vai ordenar que Timóteo cuide da fé verdadeira em Jesus. Timóteo, tome conta da sua fé verdadeira em Jesus. Enfrente e resista aos falsos profetas. Não trate eles com passividade. Enfrente esses homens que tentam priorizar outras leis que não são o Evangelho de Cristo. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo cita o nome de 2 presbíteros que ele excomunga, ele expulsa da comunidade de Éfeso. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 19 e 20, Paulo vai citar o nome de Himeneu e de Alexandre, dizendo que ele entregou esses homens para Satanás, tamanho desserviço o que eles estavam causando naquela comunidade. Atualmente, quando algo parecido acontece, lamentavelmente a gente vê pessoas falando, não julgueis, não faça isso, não faça aquilo, como se fosse um corporativismo de coisas erradas que podem acontecer. Paulo citava o nome, claro, ele dava o nome às pessoas que estavam causando um desserviço, um problema para a pregação do Evangelho. Ainda nesse capítulo, Paulo vai apresentar um breve resumo de toda a doutrina cristã, da finalidade da lei, do que é o Evangelho, de qual o objetivo do Evangelho, isso tudo no capítulo 1. No capítulo 2 da carta, Paulo lança um imperativo para Timóteo. Acima de tudo, ore por todas as pessoas, ore por sua liderança eclesiástica, ore por toda a autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida, ore pelos governantes, ore por Nero, ore por esse imperador implacável que está perseguindo a gente, mas ore por essas pessoas, ore por todas as autoridades. Paulo dá uma série de instruções sobre a ordem no culto, sobre o cuidado com diversas categorias sociais, e Paulo, em particular, nesse capítulo, dá muitas instruções para as mulheres, no que diz respeito ao serviço dentro da igreja. Paulo vai distinguir claramente as funções de homens e de mulheres dentro de uma igreja cristã, mas Paulo não apela para a cultura da época. Paulo se detém a toda a sua base de instrução bíblica, nos ensinamentos da palavra de Deus. Paulo vai usar somente as Escrituras. Paulo vai apelar para a ordem criacional no que diz respeito, no tocante a essas instruções que ele dá para Timóteo, repassar isso para a igreja lá em Éfeso. Paulo vai restringir especificamente algumas funções, alguns ofícios na vida da igreja aos homens. E mesmo assim, aos homens que se enquadram, que atendessem as qualificações descritas no capítulo 3. Então, são funções específicas para homens que atendam, que se enquadrem nas qualificações determinadas por Deus nas Sagradas Escrituras. Sobre as questões das mulheres, principalmente aqui nesse texto, e principalmente nos dias de hoje, o apóstolo Paulo é injustamente rotulado por alguns movimentos de retrógrado e de machista, e isso é uma inverdade, isso é uma crueldade, um julgamento muito infeliz. Infelizmente, algumas lideranças eclesiásticas na atualidade desprezam as instruções do apóstolo Paulo para Timóteo nessa carta aqui e colocam sobre os ombros das mulheres funções que Deus nunca delegou para as mulheres, funções que Deus nunca as autorizou, não por demérito, não por ser uma proibição, mas por ser uma proteção. Deus está protegendo as mulheres de algumas funções que não seriam indicadas para elas. É importante a gente frisar que onde há caminho livre para o Evangelho, a gente vai ter um efeito libertador, principalmente sobre as mulheres. Jesus, o cristianismo, dignificou o papel da mulher dentro da cultura, dentro da sociedade. O próprio Senhor Jesus estabeleceu o padrão que a sua igreja deveria tratar as mulheres, tamanha forma respeitosa como ele tratava as mulheres. Ele conversava com as mulheres, ele curava, ele trazia elas para perto, elas tinham funções específicas dentro do trabalho, da missão de Jesus, dos 3 anos de ministério dele aqui na terra. E o apóstolo Paulo vai seguir o ensino do Senhor Jesus. Paulo não faz nada diferente do que Jesus ensinou. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 25, Paulo vai ordenar aos maridos que amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Dessa maneira, o cristianismo bíblico eleva as mulheres numa posição honrada na comunidade cristã, que dificilmente você vai encontrar isso em outra expressão de fé.
E o cristianismo sempre vai encorajar as mulheres no estudo das Escrituras e no serviço no reino. Por outro lado, ao contrário da permissividade das religiões não cristãs, as quais com frequência permitiam que as mulheres ocupassem o cargo de sacerdotisas, Paulo vai deixar claro que no cristianismo as mulheres, não existe espaço para sacerdotisas. As mulheres não vão ocupar cargos de sacerdotisas ou de pastoras. Isso está em 1 Timóteo, lá no capítulo 3, e Tito também, Paulo escreve isso para Tito logo no capítulo 1, no versículo 6. Então entendam, essa instrução, repetindo, é muito mais para proteger as mulheres do que para uma simples proibição. As ordens do apóstolo Paulo para as mulheres, tanto na primeira carta a Timóteo como na carta para Tito, visam distinguir, separar a igreja cristã de outras expressões de fé que não tem nada a ver com o cristianismo. A fé cristã verdadeira vai combater o tempo todo o sincretismo religioso. O cristianismo é exclusivista, o cristianismo não é politicamente correto, o cristianismo é servo de Jesus, o cristianismo é para proclamar a verdade, a revelação especial de Deus para a vida da gente. A instrução apostólica está enraizada na revelação bíblica, a qual se opõe ao espírito e à sabedoria desse mundo. A revelação bíblica não tem preocupações com o que é politicamente correto nos dias de hoje. A revelação bíblica também vai revelar para a gente que nem todos são pastores, nem todos os homens são chamados para ser pastores, nem todos os homens são chamados para ser mestres. Não é apenas as mulheres que foram excluídas do ofício pastoral, não. Muitos homens são excluídos do ofício pastoral. A maioria dos homens não fazem parte do ofício pastoral. Por quê? Tendo Deus chamado a igreja cristã à sua existência, por meio do Evangelho, é Deus quem tem todo o direito de estabelecer, de selecionar aqueles que Ele quer que sejam usados nesse ofício, nesse serviço. É Deus quem estabelece os requisitos que Ele deseja para que uma pessoa, para que um homem assuma o ofício pastoral dentro de uma igreja. Assim como em Israel, 11 tribos não tinham o direito de reclamar com Deus o fato de só os levitas poderem cuidar das coisas dentro do santuário, de apenas os filhos de Arão poderem exercer o ofício de sacerdote, também os cristãos não têm o direito de criticar Deus, porque Deus estabeleceu regras específicas para homens, para um cargo específico. Aqueles que atendem a esses requisitos podem participar, mas Deus faz diferenciação, incluindo no que se refere ao gênero. É possível resistir e rejeitar as instruções no Evangelho? Sim, é possível. Tem gente que faz isso até hoje. Tem gente obstinada para tudo que é bobagem. Mas quem é nova criatura em Cristo Jesus se alegra na ordem de Deus. Quem é a habitação do Espírito Santo, quem ama o Senhor Jesus, quem ama a revelação especial de Deus para a vida da gente, ama tudo e se alegra com a ordem de Deus, não vê demérito, não vê prejuízo em nada disso. Prosseguindo, no capítulo 3, Paulo vai descrever que tipo de pessoa, que tipo de homem pode assumir as funções pastorais de presbítero, pode assumir uma função de diácono. No capítulo 4, ele vai denunciar as pessoas que não querem se submeter ao verdadeiro evangelho, gente que inventa a lei proibindo o casamento, proibindo o consumo de certos tipos de alimento. No capítulo 5, ele ordena como tratar das viúvas, das moças. Ele vai falar de diversos aspectos sociais, quais as viúvas deveriam ser sustentadas pela comunidade da fé. Igualmente, ele vai dar instruções de como os presbíteros, como que os pastores devem ser honrados e como eles devem ser disciplinados quando repreensíveis. Né? Como que a gente vai punir um presbítero, um pastor, quando eles acabam tomando atitudes repreensíveis. Todas essas instruções estão no capítulo 5 dessa primeira carta que Paulo escreve para Timóteo. No capítulo 6, Paulo vai exortar Timóteo a se concentrar no evangelho puro. Timóteo, não se desvie, não dá atenção para nenhum tipo de ensino que já não tenha sido revelado nas Sagradas Escrituras. Essa é uma carta totalmente administrativa, uma carta pastoral, mas totalmente voltada para essas questões, para resoluções de problemas pontuais que estavam acontecendo na comunidade em Éfeso. Em Tito, qual a mensagem teológica de Tito?
como eu falei, tocou um sinal aí, mas não é o recreio. Não saia da sala, continua prestando atenção na aula. Como eu falei, o conteúdo da carta para Tito se assemelha a essa primeira carta que Paulo escreve para Timóteo. São poucos os imperativos que a gente vai encontrar nessa carta, são poucas ordens que Paulo vai dar assim, para Tito. Basicamente, a carta consiste num lembrete a Tito de que todos os cristãos precisam viver, precisam demonstrar um testemunho coerente com a fé que eles professam em Jesus. Eles precisam tornar o evangelho de Cristo atraente para todas as pessoas. Paulo vai lembrar isso para Tito, olha só, um cristão não pode ter um testemunho que escandalize as outras pessoas. Então Paulo vai insistir com Tito que boas obras e um bom testemunho andam juntos. Essa carta para Tito, Paulo vai enfatizar a questão da sã doutrina, a prática da piedade, como que a igreja, como que o cristão deve se portar na igreja, na família e no mundo. A gente vai ver isso no primeiro capítulo. Paulo vai ensinar também, como em Timóteo, que tipo de homem pode ser pastor, pode ser presbítero. Ele trata sobre o dever dos presbíteros de expulsarem, de refutar qualquer falso ensino que surja dentro da igreja. No capítulo 2, ele vai dar orientação a diversas categorias sociais, né, como que os jovens devem se portar, como que os idosos, mulheres, homens, como deve ser o comportamento de uma pessoa que realmente foi salva por Jesus. Isso está lá no capítulo 2 da carta escrita para Tito. No capítulo 3, ele ensina a honrar as autoridades temporais, as autoridades que Deus estabeleceu sobre a vida da gente, e a se afastar dos falsos profetas. Tem uma parte que Paulo fala assim, você tenta corrigir a pessoa 1 ou 2 vezes. Se a pessoa continuar obstinada numa prática equivocada, numa prática que não tenha nada a ver com o Evangelho de Cristo, deixa de falar com essa pessoa, abandona esse tipo de companhia. Já na segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, 1 ano depois de escrever a primeira carta para Timóteo, Paulo vai tentar se dirigir para Éfeso. Ele estava se deslocando para Éfeso quando ele foi novamente preso e levado para Roma. Como eu falei no início, era a época que Nero estava promovendo uma perseguição cruel contra os cristãos. Foi nesse momento que Paulo está se dirigindo para Éfeso que ele é preso, ele é capturado. E aí, na prisão, ele escreve a segunda carta para Timóteo. Paulo pede para Timóteo encontrá-lo o quanto antes, lá em Roma, na prisão, para levar a sua capa, levar seus livros. Paulo escreve para Timóteo, estimulando a se apegar ainda mais na fé, independentemente das circunstâncias, que Timóteo não focasse nas circunstâncias. Infelizmente, pouco tempo depois que Paulo escreve essa carta, Paulo foi martirizado. É uma carta de despedida, onde logo nos primeiros capítulos, Paulo vai exortar Timóteo a não se envergonhar do Evangelho de Cristo, a não se desviar da mensagem do Evangelho, a ser fiel na proclamação da mensagem da salvação em Cristo Jesus. Nos capítulos 3 e 4, o apóstolo vai anunciar um período de maldades e depravações que aconteceriam ao nos aproximarmos do fim dos tempos, quando uma falsa vida espiritual haveria de desencaminhar as pessoas, e isso surgindo de dentro das igrejas. Quando a gente lê esses 2 capítulos, quando você lê em 2 Timóteo, capítulo 3 e 4, quando a gente lê esses capítulos, dá a sensação de que Paulo esteve andando por aqui, pelo Brasil, por algumas igrejas ontem, de tão atual, de tão presente, tão real, que são essas informações, tudo isso que Paulo escreve para Timóteo aqui nesses 2 capítulos. Um retrato de como que está a sociedade e algumas igrejas nos dias de hoje. É o exato período em que nós estamos vivendo, o fim dos tempos. Paulo deixa claro para Timóteo que ele deve se agarrar ainda mais à fidelidade nas Escrituras. Por que é importante a gente estudar essas cartas nos dias de hoje? Né? Por que é importante nós hoje, igreja brasileira, no século XXI, por que é importante a gente estudar cartas que Paulo escreveu no primeiro século para duas pessoas específicas, para tratar de problemas específicos? Então eu enumerei alguns motivos importantes do porquê a gente deve estudar essas cartas hoje. Primeiro motivo, porque elas estão na Bíblia. A Bíblia é a revelação especial de Deus para a vida da gente.
tudo que está exposto na Bíblia foi inspirado por Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, só por isso elas já deveriam ser estudadas, examinadas com muita atenção, com muito carinho. São palavras inspiradas pelo Espírito Santo. São cartas que promovem a sã doutrina, são cartas que regulam o nosso entendimento sobre as coisas do Senhor, sobre o Evangelho de Cristo. São cartas que nos ensinam como que a gente deve enfrentar gente que tenta ensinar a mentira dentro da igreja. São cartas que ensinam a gente de forma muito firme e rígida como a gente deve enfrentar hereges, gente que se afastou, gente que se desviou da fidelidade às Sagradas Escrituras. Um outro motivo por que a gente deve estudar essas cartas hoje é porque elas tratam sobre vários assuntos eclesiásticos. São cartas que tratam de diversos assuntos que dizem respeito à vida da gente aqui numa igreja cristã. Essas cartas elas apresentam muitas diretrizes acerca do culto público, acerca de questões administrativas dentro da igreja, ensina para a gente quais os critérios para a gente escolher um pastor, um presbítero, alguém para ajudar, por exemplo, no ministério de serviço, em que áreas as mulheres podem servir na igreja, de quem é a responsabilidade de suprir os necessitados e outros assuntos. A gente vai encontrar isso nessas cartas, da importância da gente estudá-las nos dias de hoje. Outro motivo, porque elas exigem uma vida consagrada ao Senhor. Nessas cartas, o apóstolo Paulo vai deixar claro que não tem como a gente servir a um Deus santo sem a gente buscar uma vida de santificação. Tem gente que quer viver o evangelho segundo as suas conveniências. Lendo essas cartas, a gente vê que a gente precisa ter uma vida consagrada ao Senhor, a gente precisa buscar a nossa santificação. Não é possível que uma pessoa preserve a sã doutrina tendo uma vida completamente distante, que não busca a santificação, tendo uma vida prática totalmente corrompida que se afasta totalmente da vontade de Deus para a vida da gente. Então, santifiquem-se é a tônica da mensagem dessas cartas. Se afastem de uma vida equivocada, é a orientação dessas cartas. Tenham uma vida coerente com o Deus Santo que vocês professam, que vocês estão seguindo. Outro motivo, por que a gente deve estudar essas cartas hoje? Porque a classe pastoral no século XXI está em crise, está em crise. Dê uma olhada para a sua volta, dê uma olhada para a igreja cristã aqui no Brasil. Alguns pastores, como Himeneu e Alexandre, estão enchendo as igrejas de heresias, de falsos ensinamentos. Gente que está trazendo bandeiras humanistas, ideologias completamente contrárias ao Evangelho, trazendo isso para dentro das igrejas do Senhor Jesus. Tem pastor que envergonha o Evangelho. E por outro lado, tem pastores que estão cansados da vida eclesiástica, gente que foi deixada sozinha no campo, gente que está cercada de uma liderança que o suga, que o oprime. Então tem muita gente cansada nos dias de hoje, tem pastor perdido no ministério. Então essas cartas são maravilhosas porque elas realinham o nosso entendimento do que é liderar, do que é servir ao Senhor Jesus, do que é servir ao nosso Deus. Ela traz consolo, ela traz ânimo para uma liderança cansada ou equivocada em suas ações. Outro motivo, por que a gente deve estudar essas cartas hoje? Porque algumas igrejas estão em crise, além de alguns pastores viverem numa crise real nos dias de hoje, tem muita igreja que está em crise. Essas cartas nos trazem princípios práticos que orientam as igrejas acerca do modo correto da gente proceder como igreja, diante de perigos externos e diante de conflitos internos. Então, isso é um motivo importantíssimo para a gente se debruçar com atenção, com carinho nessas cartas, ler, reler, estudar profundamente essas cartas. E, por fim, eu consegui nomear a importância da gente estudar essas cartas, porque são um verdadeiro manual de relacionamento humano. A Bíblia Sagrada é um manual de relacionamentos. É Deus mostrando para a gente como que a gente deve se relacionar com Ele, como a gente deve se relacionar um com o outro e com a criação. A liderança de uma igreja verdadeiramente cristã precisa ser firme na promoção da sã doutrina, zelosa na disciplina, mas absolutamente sensível com as pessoas.
A gente precisa viver de forma harmoniosa o nosso cristianismo dentro das nossas igrejas. A gente não vai ter autoridade para pregar o evangelho para os de fora se a gente não tiver uma vida coerente com os de dentro, se a gente não tiver um relacionamento coerente uns com os outros dentro das nossas igrejas. Por isso essas cartas precisam ser lidas e relidas constantemente. E por fim, as aplicações práticas. Quais as principais aplicações que a gente pode extrair do estudo, da leitura dessas 3 cartas pastorais? Primeira aplicação: sirva melhor a Deus e aos seus irmãos. Sirva melhor a Deus e aos seus irmãos. Examinando essas cartas, procure pensar a respeito do seu ministério, da sua missão dentro do reino de Deus. A sua missão dentro e fora da igreja. Então, leia, estude essas cartas, aprenda melhor como servir a Deus, como servir melhor a sua comunidade da fé, o que você pode fazer para servir melhor a sua igreja, a sua célula, a sua família, como que você pode ser um melhor cristão, um melhor irmão nos dias de hoje, no exercício da sua missão, do seu chamado dentro do reino de Deus. Especialmente você que é pai, você que é marido, pense no seu sacerdócio dentro do seu lar, na forma como você trata sua esposa, seus filhos, na forma que você serve a sua casa, de tal modo de que as pessoas à sua volta tenham a absoluta certeza de que você ama Jesus de verdade. Então, estude essas cartas e pense nisso, sirva melhor, como eu posso servir melhor a Deus e aos meus irmãos. Uma segunda aplicação, uma tônica insistente nessas cartas, o imperativo do apóstolo Paulo, presente nessas cartas: ore por seus líderes, tanto na igreja como na nação. Paulo fala isso para Timóteo: acima de tudo, antes de você meter a mão no arado, ore. Paulo dá essa ordem específica. Então eu quero encorajar você a orar ainda mais por aqueles que servem na liderança de uma igreja, para aqueles que Deus está usando como autoridade sobre a sua vida, mas para te servir no Evangelho. Então ore pelos seus pastores, ore pelo seu conselho, ore pelo seu líder de célula, pelos seus supervisores, ore pela liderança da sua nação, ore por seus governantes. A Bíblia não está falando que é para você gostar deles, não é para você ficar apaixonado por eles, mas é para você orar por eles. Quando Paulo dá essa ordem para Timóteo, o governante era Nero, e Paulo fala para Timóteo orar por aquele homem que meses depois estaria executando o próprio apóstolo Paulo. Então ore por todos que Deus constituiu como autoridade sobre a sua vida, ore por seus pais, ore por seus pastores, por sua liderança eclesiástica, ore por seus governantes, sem cessar. Coloque o nome dessas pessoas no seu caderninho de oração, ore todo dia por eles. E uma terceira aplicação: jamais se desvie do evangelho verdadeiro. Meu irmão, por favor, jamais se desvie do evangelho verdadeiro. Não dê espaço no seu coração para nenhum outro tipo de bandeira que não seja só o evangelho de Cristo. Não tente conciliar o evangelho de Cristo com nenhuma ideologia humanista. Por favor, agarre-se fielmente à palavra de Deus, não importa qual seja o seu papel na igreja, na família da fé. Considere a palavra de Deus como a sua única orientação segura para você se relacionar no seu dia a dia, na sua relação com Jesus, na sua relação com a igreja, no trabalho, com seu semelhante. Assim como os irmãos em Éfeso, assim que os irmãos em Éfeso começaram a negligenciar a palavra de Deus, assim que os irmãos em Éfeso começaram a perder o foco, começaram a dar atenção a outras ideologias, os problemas em Éfeso começaram a aumentar. Então, assim, não dê valor a ideias humanas. Vou repetir, a Bíblia, a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho não é politicamente correta. Ela não tem nenhum compromisso com o humanismo, com o presente século, não tem nenhum compromisso com as ideias do mundo acadêmico dos dias de hoje, não tem. Então, não ligue para isso, não divida o seu tempo, o seu amor com qualquer outra bandeira que não seja o Evangelho. Você pode estudar tudo, retém o que é bom, mas não desvie o seu foco do verdadeiro Evangelho. Como eu lamento quando eu vejo irmãos defendendo ideologias políticas,
depositando fé em personas políticas, em figuras políticas, defendendo ideias progressistas dentro do Evangelho, defendendo ideias humanistas com mais entusiasmo do que elas defendem a proclamação do Evangelho. Como isso é triste! É como se Paulo tivesse tomando conhecimento do que estava acontecendo lá em Éfeso. Então, por favor, deposite a sua fé, a sua energia vital, todo o seu coração, todo o seu entendimento na proclamação do Evangelho verdadeiro de Cristo. Jamais se afaste da palavra de Deus. Guarde isso, não esqueça dessas aplicações. Eu quero terminar essa aula aqui do FST lendo a recomendação final do apóstolo Paulo ao seu discípulo querido, para Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no 2 Timóteo, no capítulo 4. Preste atenção. Paulo escreve assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém, gente querida? Que seja assim, que essa realidade na vida da gente, que o Senhor Jesus nos ajude a aplicar isso no nosso dia a dia, no exercício da nossa missão, dentro da igreja, dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho, que a gente cumpra plenamente o nosso chamado, o nosso ministério, para a glória de Deus. Amém? Fique na paz, Jesus continue te abençoando. Um grande abraço.